Pessoal, olha o que minha mãe fez na minha cabeça, ó, quarta-feira. Bom dia, Gabriel. Cadê? Mostra aí, Gabriel, rapidão antes que o pessoal entre. Ela não tava querendo ir no barbeiro por causa da pandemia. Você tá ligado que vai aparecer no vídeo, né? Ah, não. Cara, Ninguém vai ver, ninguém vai ver. vai aparecer no vídeo, porque quando você fala, né, e é destaque a sua voz. Caraca, Tô Gabriel. evitando ligar a câmera cada dia pra esperar crescer um pouco. Ah, mas relaxa, eu tava desse jeito também, minha cabeça tava assim, raspada. Provavelmente daqui um dia eu vou raspar de novo. Cadê o pessoal, hein? O pessoal vai querer entrar só depois do intervalo? É. Bom dia, Lucas. Quase bom dia, tô todo doente, pessoal. Você tá com verme? Não, o que você tem? Não, tô com dor na garganta e dor no ouvido. Os dois estão infeccionados, pelo visto. Ô, Mas já louco. tomei remédio. Às vezes não é nem dor de ouvido, às vezes, sabia? Às vezes a inflamação sobe e a impressão que dá é que tá tudo doendo, então. Mas assim, o médico que vai falar, né? Tô só dizendo, assim, mas não sei se é isso mesmo, tá? Não, nem vou ir no médico por culpa desse Covid aí que tá. Minha mãe nem quer ir. Mas ela já foi na farmácia, conversou com a farmacêutico lá, pegou o remédio que disse que em 5 dias é provável que eu fique bem. Ah, sim. Não, então, logo, logo você vai estar bem. Cadê, galera? Né? A gente vai começar igual semana passada, igual todas as aulas que a gente tem aqui antes do intervalo. Eu vou fazer a resolução dos exercícios com vocês, né? Os exercícios da aula passada. E depois a gente faz a aula seguida, tá? Espera mais um pouquinho para ver se o pessoal vai entrar aí. Bom Bom dia, dia. Isabela, bom dia, Pedro. Você avisou pra você que eu tô com problema da câmera? Sim, sim. Tá que nem aquela vez que tinha dado. Você lembra que teve uma época que deu um problema também? Ficou igual. Você liga Mas a câmera e ela não. é do PC? Ah, sei lá, meu pai tinha arrumado da última vez. Vou ter que ver com ele esse final de semana. Eu tô salvando os números de vocês aqui no celular. Que aí quando eu for mandar mensagem fica mais fácil. Bom, acho que eu vou começar, né? Não sei se vai entrar mais gente, não. Ah, entrou o Luiz aí, Luiz Flávio. Luiz Flávio sempre participa, né, cara? Só não liga a câmera. Aí ligou, rapaz. Ou, é seguinte. Eu... Liguem as câmeras, viu? Você também, viu, Gabriel?
Tem uma notícia para vocês aí, muito legal. Lá, Gabriel, liga. Ô, Pedro, Pedro não pode. Lucas, Isabela, Beatriz. E Gabriela, liga a câmera aí. Pera aí, tá calor aqui. Vai vestir uma. Como é que chama? Vai colocar um capuz do cara. Vamos, vamos começar a aula. Não vou usar o Gabriel, não. Deixa o cara, né? Vamos lá, pessoal. Deixa eu filmar aqui a apostila. A gente tem duas questões que eu deixei como exercício para vocês na nossa última aula. Olha só. Ficou essas duas questõezinhas aí, bem tranquilas, eu acho. Vamos ver se vocês também vão achar. É o seguinte, ó. Ferro, bismuto, antimônio e prata são exemplos de algumas substâncias que, quando em estado líquido e em certas faixas de temperatura, apresentam um comportamento semelhante ao da água entre 0 e 4 graus Celsius. Qual é esse comportamento? É esse aqui, ó. O comportamento dela é quando está entre 0 e 4 graus Celsius, o volume da água expande, vai aumentando, tá? Quando a temperatura vai caindo, vai aumentar o volume, tá? Ele estava aqui e vai aumentar. Já a densidade faz o contrário. Quando ela está diminuindo a temperatura de 4 para 0, você vai perceber que a densidade da água diminui. O volume aumenta e a densidade diminui. Ou seja, ao serem aquecidos, são contraídos ao invés de dilatados. Então, eles se contraem ao invés de dilatar. Contrair é diminuir seu volume. Com alguma tensão, é possível notar alguns efeitos associados à dilatação ou contração anômala da água em nosso cotidiano. Um desses efeitos é, letra A, o fato da água ser um bom isolante térmico. Né? Isso aqui não tem nada a ver com a dilatação anômala da água, tá? Então, isso é falso. B, o fato de o gelo ser formado na porção superior da água. Isso aqui é a nossa resposta, como eu até havia comentado com vocês na última aula. Esse efeito aí, da dilatação anômala da água, ela é visível em relação ao gelo ficar sobre a água, tá? Então, assim, ó, o papel de regulador térmico durante a transpiração humana. Falso, né? Isso aqui não tem a ver. O aumento do efeito estufa pela presença do vapor de água. O efeito de estufa não é simplesmente pela presença do vapor de água, tá, gente? É mais pelo efeito da grande emissão de dióxido de carbono na atmosfera, então, não simplesmente pela presença de água. Letra I, o fato de o óleo flutuar sobre a água. Nesse caso, não tem tanto a ver, porque quando a densidade da água vai diminuindo, então, a gente teria que ver a densidade do óleo. Mas o fato, de acordo com o que a gente havia estudado na última aula, é o gelo ser formado na porção superior da água, tá? É isso que a gente pode perceber nesse caso. Então, letra B é a resposta correta. Questão 2. Notem aí, tá, gente? Aqui tem até uma observação. Ó. Ao ser resfriada de 0 a 4 graus Celsius, a água tem seu volume aumentado por dilatação e sua densidade diminuída. Logo, a 0 graus Celsius, o gelo, que mesmo que ele fosse feito na parte de baixo, como a densidade diminui, ele sobe, tá? Ele vai se alojar, ele vai ficar retido, né, na parte superior da matéria, ou seja, ele sempre vai ser formado para cima e depois, né, vai congelando as partes inferiores, tá? Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Não? Então, vamos lá, vamos para a questão 2. Estou salvando aqui os números de vocês para ficar mais fácil aqui na hora de visualizar aqui no WhatsApp essas coisas. Só que tem uns que não dá nem para saber quem é.
Eu sou L flamenguista. Eu sou o macaco. Você é o macaco? O celular. Eu sou o macaco. Ah, beleza. Então vai ficar mais fácil para salvar. Então. Ó, daqui a pouco eu termino. Questão 2, ó. O gráfico a seguir mostra como varia o volume interno, tá? O volume interno do recipiente de vidro e o volume de uma porção de água em função da temperatura. Aí tem algumas informações aqui, ó, pra gente. Considere que 500 ml de água a 4 graus Celsius foram colocados no recipiente de vidro também a 4 graus Celsius, cuja capacidade é de 500 miligramas, tá? Mililitros. Com relação a essa situação, são feitas 4 afirmações. A primeira é, se aquecermos o conjunto a 15 graus Celsius e meio litro de água e 0,5 de água transbordará, a real dilatação da água é superior a 0,5 ml, tá? De fato, né, gente, se você observar aqui no gráfico, ó, quando você aquece a água, ela vai aumentar seu volume também, tá? Ela aumenta o volume. Logo, a primeira é verdadeira. Vamos ver a segunda. Ao resfriar o conjunto a 0 graus Celsius, ou seja, diminuir a temperatura, sobrará um espaço vazio entre o limite superior do recipiente e a superfície livre da água. A segunda afirmação, ela é falsa. Por quê? Lembrem-se, se está 4 graus Celsius e você diminui a temperatura, o volume da água está aumentando. Se está aumentando o volume da água, então ela transbordaria o recipiente, tá? Ou se o recipiente estiver fechado, pode ser que ela quebre o recipiente ou faça estufar. Como é vidro, pode ser que quebre, dependendo da resistência do vidro. Terceira afirmação. Para a água líquida, a qualquer outra temperatura diferente de 4 graus Celsius, a água transbordará do recipiente. Observe que, ó, em 4 graus Celsius, a partir dele, tanto se você aumentar a temperatura quanto se você diminuir a temperatura, o volume da água aumenta, tá? As moléculas vão ficar mais longe uma das outras e, portanto, vai aumentar aí o seu volume, tá? Então, ela é correta também, a questão 3. Como vocês podem ver, somente a 1 e a 3 são verdadeiras. Vamos ver a 4. Para temperaturas superiores a 4 graus Celsius, o coeficiente de dilatação é constante. Falso, né? Se o coeficiente fosse constante, então o volume não aumentaria. Aqui ao lado, vocês vão ver, deixa eu até dar um zoom, aqui ao lado, ó, na apostila, o professor aqui, tem aqui algumas informações que são relevantes. Ó. Então, a primeira afirmação ela é correta, porque o volume de meio litro não corresponde à dilatação real da água, tendo em vista que o recipiente também se dilata. Portanto, a dilatação real tem que ser superior a meio litro, tá? A 2 é incorreta, porque abaixo de 4 graus Celsius o volume vai aumentar também, tá? E 3 é correta e a 4 é incorreta aqui. Só uma explicaçãozinha que foi parecida com a explicação que eu dei para vocês. Logo, a alternativa correta para essa questão é a letra C. Apenas as afirmações 1 e 3 são corretas, tá bom? Alguma dúvida, galera? Não. Deixa eu fazer aqui a chamada. Tem uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo? Beleza, eu pensei que tinha travado aqui. Deixa eu... Bárbara está aí? Faltou. Bárbara faltou. Beatriz veio hoje, ó. Caio faltou. Daniel faltou. Ellen faltou. Gabriel... o Gabriel não está aí. Está aí, já? Deixa eu ver. Liga a câmera aí. Eu não estou te ouvindo. Da mãe. Tô brincando, Gabriel. Isabela, José faltou, Laura faltou, Liner e Luana faltaram, Lucas, Luizes estão aí e o Pedro está aí. Presente. Beleza, Opa. pessoal. Então, olha só, vamos fazer um intervalo a partir de agora. Eu vou arrumar algumas coisas aqui. Depois do intervalo, a gente vai começar
O último tema, tá? O último tópico do nosso setor A, do nosso setor B. A gente vai encerrar o caderno e aí depois é só exercícios dos conteúdos que vão cair na prova, tá certo? Então, aguardem aí, 10h15 a gente retorna, tá? Estão aí um tempinho a mais aí para vocês poderem tomar banho, comer, sei lá, ir ao banheiro, fazer alguma coisa, tá bom? Já já a gente retorna, tá, pessoal? Eu vou mutar aqui e nem vou desligar a chamada, vai continuar aqui. Até daqui a pouco.
E aí, vamos lá, galerinha. Vamos voltar aí para a aula, né? Deu povo, hein? Tá só o Luiz aí online? Não. Eu tô aqui também. Ah, então vamos ligar as câmeras, né, ué? Só o Pedro que tá autorizado a participar sem câmera ligada. Deixa eu mandar as pautas aqui para Dona Nilza, né? Que eu acho que eu esqueci de mandar. Lembrando para vocês que se vocês entrarem depois da chamada, vocês pegam falta, mas provavelmente ninguém entrou aí, só a Ellen entrou depois da chamada, né? Acabou entrando aí depois da chamada. Mas vamos lá, vamos começar aqui o exercício. Não, exercício não, agora é o conteúdo novo, né? Deixa eu mostrar aqui a tela que vocês não estão vendo. Vou mutar vocês por enquanto aqui, gente, porque tá dando um chiado aí. Olha só, então a gente vai falar sobre a aula 12, páginas 203, como eu havia mandado lá no grupo agora, que a gente vai iniciar, tá? E a gente vai falar sobre a quantidade de calor sensível. Observem que em aulas anteriores, nós discutimos o quê? A gente trabalhou o quê? Os conceitos de temperatura, calor, escalas termométricas, a gente viu como que converte, por exemplo, de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, vice-versa, tá? A gente estudou variação de temperatura, a dilatação dos sólidos geométricos por conta do aumento ou da redução da temperatura. Vimos ainda a dilatação anômala da água, tá? É bem importante. E foram esses os conteúdos aí que a gente havia abordado até agora. Tá? Agora, a partir desse momento, a gente vai adentrar, digamos assim, a uma parte um pouco mais complexa e um pouco também mais interessante do estudo do calor, do estudo da calorimetria, tá? Que é, digamos assim, a forma como a gente vai quantificar a energia térmica, que até agora a gente só viu em conceitos. Lembrando, energia térmica é a energia cinética das partículas no interior das partículas, tá? Partículas minúsculas ali, ínfimas, que a gente vai calcular neles. Quais são os efeitos que a gente observa que estão relacionados na troca de calor, que é o tema básico, né, de todo esse setor B, nessa parte final do setor B e na inicial do setor B do caderno seguinte? Bom, a quantidade de calor é o que vai entrar, é uma quantidade de energia que entra em um determinado corpo a uma temperatura fixa aqui. E os efeitos que a gente vai encontrar são dois. São os efeitos mecânicos e o efeito térmico. O efeito mecânico seria aquele efeito visível, né? A olho nu, que na verdade, na maioria das vezes é invisível, que a gente não vai perceber, porque esse efeito é muito pequeno. No caso, é a dilatação ou a contração, né? No caso, dilatação quando a temperatura aumenta e contração quando a temperatura diminui. Então, o efeito mecânico é
o corpo ser dilatado ou ser contraído dependendo da variação da temperatura. O efeito térmico, que é o segundo efeito, é um efeito que causa a alteração na temperatura e a mudança do estado do objeto. Exemplo, quando você aumenta a temperatura da água acima de 100 graus Celsius, a água evapora, ou seja, há uma mudança no estado da água. Então, quando você vai passando a temperatura, seja ela aumentando ou diminuindo, vai chegar um ponto em que aquele objeto, aquela substância, ela ou vai sair do estado sólido para o estado líquido, e depois do líquido para o gasoso, e se você estiver diminuindo a temperatura, esse efeito vai acontecer no sentido inverso, né? Vai do vapor, se transforma em água, condensa, e depois faz a fusão e se transforma em sólido. No caso da água, vira gelo. Nós vamos estudar um conceito bastante importante, que é o conceito da capacidade térmica de um corpo, tá? Eu vou pegar aqui um slide para apresentar para vocês, que eu até tinha mostrado parte dele já em algumas aulas. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui de novo. Se eu não tiver jogado fora, que é bem provável, do jeito que eu sou. Deixa eu ver aqui. É isso aqui, tá? A gente já estudou as escalas termométricas, só revisando aqui essa parte. Gente, lembre-se, temperatura é a grandeza que caracteriza um estado térmico de um corpo ou de um sistema, tá? A energia interna é a soma de todas as formas de energia armazenadas nos átomos e moléculas de uma substância. E o equilíbrio térmico é quando dois corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura. Aí há um equilíbrio térmico. As escalas termométricas que a gente viu em aulas anteriores, a transformação de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin. Aí aqui tem uma observação, só para a gente lembrar, Celsius e Fahrenheit são graus e Kelvin não é grau, tá? É um número normal, comum. Vimos ainda que o calor é a energia térmica em trânsito, é a energia que sai de um corpo para o outro, devido à diferença de temperatura entre os corpos, lembrando que a energia térmica é a soma de todas as energias de um corpo na forma de energia cinética, tá? Bom, a gente vai estudar alguns conceitos aqui a partir desse ponto, que é a capacidade térmica do corpo, que vocês estão vendo aqui a imagem, e o calor específico e o calor sensível, tá? Além dessa temperatura aqui. Isso é o que eu vou resumir para a gente já, tá? Vamos voltar aqui no slide, ó, se vocês perceberem, nós vamos começar com a capacidade térmica de um corpo. Bom, essa capacidade térmica nada mais é do que a característica do corpo que determina o quão rápido o corpo esquenta ou esfria. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, que se você coloca uma xícara de café, pega o café quente e coloca numa xícara, se essa xícara ela for... Só um pouquinho, tá, Pedro? Se essa xícara ela for de porcelana, vocês vão perceber que a sua mão ali não vai queimar. Você vai conseguir tomar o café tranquilamente, bem de boa. Você vai conseguir segurar a xícara tranquilo. Mas se você coloca, por exemplo, num copo de alumínio e você for segurar na mesma posição da xícara, ali pelo meio, por exemplo, você vai perceber que sua mão vai queimar. Isso por causa do material. Nesse caso, o alumínio, ele tem uma capacidade térmica muito grande, por isso que ele esquenta muito rápido. Já a porcelana, não. Ela tem capacidade térmica pequena. Qual é a sua dúvida, Pedro? Na verdade, minha dúvida era se você consegue me ouvir normal, porque eu tive uma queda aqui na internet, né? Ah, sim. Não, eu tinha mutado. Agora eu tô ouvindo. Eu tinha mutado todo mundo, tá, gente? Porque tava dando... Não, mas é que eu realmente caí. Eu até saí da chamada por causa da queda. Caiu tudo aqui. Mas já vou... Tá de boa, agora dá de ouvir tranquilo. Bom, então a capacidade térmica é o quão rápido o corpo esquenta ou esfria, tá? A fórmula para calcular a quantidade térmica é a seguinte, ó. A capacidade térmica, esse C maiúsculo, ela é igual à variação da quantidade de calor, isso aqui é energia, tá, pessoal? Esse Qzinho aqui, ó, esse Q, ela representa a quantidade de calor, anotem na apostila,
E aí, só para lembrar para vocês, vou colocar entre parênteses. Isso aí é energia, tá? Energia. Ah, tá aqui embaixo, né? O professor burro, né? Tá? E letra T aqui, maiúscula, temperatura. No nosso material, vocês vão encontrar a temperatura indicada pela letra θ, pelo menos por enquanto, tá? Então, vocês vão encontrar assim. Dentro do sistema internacional, as unidades são da capacidade térmica é Joule por Kelvin, Joule é a unidade padrão para energia, e Kelvin é a unidade padrão no sistema internacional para temperatura. E no sistema usual, que volta e meia, por exemplo, vocês podem encontrar isso nas embalagens de comida, por exemplo, num biscoito que você compra, vocês vão encontrar lá a unidade de calorias e a unidade de graus Celsius, tá? Porque é mais usual e no meio científico é Joule por Kelvin, tá bom? Então a gente tem que ter esse pequeno cuidado aí na hora de fazer alguns exercícios. Depois a gente vai ver como que converte de um para o outro. Bom, continuando, o próximo tópico, deixa eu voltar aqui na apostila, tá? Que é essa parte aqui, ó, a capacidade térmica do calor, que é nada mais é do que a característica do que o corpo é feito, tá? Desculpa, volta aqui. É a característica que determina o quão rápido o corpo esquenta ou esfria. Essa capacidade, gente, como vocês vão ver agora na apostila, ó, vocês vão ver que ela depende de quem? Da massa do corpo e da substância que compõe o corpo. Dependendo da massa, ou seja, quanto maior a massa ou menor a massa, vai modificar o valor. E, além disso, depende da substância. Isto é, por exemplo, se você tem 1 quilo deixa eu pegar alguma coisa que faça sentido, né? 1 quilo de água, e você tem, por exemplo, 1 quilo de óleo, nesse caso, a capacidade térmica dos dois vão ser diferentes, tá? Porque a substância é diferente. Então, a gente tem que ver aí que existe uma certa diferença entre ambos. O próximo é o calor específico da substância. Vai ser indicado pela letra C minúscula, tá? E o que é o calor específico? Calor específico é característica da substância e não do quão rápido o corpo esquenta ou esfria, tá? Então, é característica do que é feita a substância, de que tipo de material ela é feita. Aqui é do que determina o quão rápido ou esfria, quão rápido aquece ou esfria, e aqui depende do que o material é feito. Ou seja, nós vamos indicar o calor específico pela letra C minúscula, a capacidade térmica pela letra C maiúscula, tá? O ΔQ é a quantidade de calor, né, energia, o M que aparece aqui é a massa e o T é a temperatura. Em geral, essas duas fórmulas que aparecem aqui dessa maneira, nós não vamos usar bem ela assim, ó. Por exemplo, o calor específico, ele pode ser calculado como sendo a capacidade vezes o MC, vezes a massa e a capacidade do calor específico, ou você pode fazer assim. Na prática, pessoal, eu gosto de utilizar essa única fórmula aqui para calcular todo mundo, que a fórmula é a mesma, a única diferença é que de um para o outro você passa dividindo, passa multiplicando, depende do formato. Mas, em geral, nós vamos padronizar a fórmula para esse conteúdo como sendo essa fórmula aqui, porque ela inclui todas as outras. Ó. É só você passar multiplicando para o outro lado, você vai encontrar essa característica aqui. Ou seja, quantidade de calor sensível, o que é isso? A quantidade de calor que, fornecida ou retirada de um corpo de massa M, que provoca alteração na temperatura, é dada por essa fórmula aqui, ó, que é chamada de Ki macete, tá? No mundo dos macetezinhos, tá? A quantidade de calor, ela é igual a massa vezes o calor específico, calor sensível, vezes a variação de temperatura, tá? Esse M vezes C que aparecem aqui, ele nada mais é do que também a capacidade térmica, que é o quão rápido um corpo esfria ou um corpo aquece, tá bom? Então, nós temos, resumindo, nós vamos usar essa fórmula aqui, ou essas duas aqui, né, para ser mais específico. Alguma dúvida, pessoal?
que é essa que eu coloquei aqui bem bonitinho, ó. Calor sensível de um corpo é dada por essa fórmula bonitinha aqui, tá bom? Lembrando que a temperatura pode ser indicada tanto pela letra T maiúscula quanto pela letra grega θ, que é aquele zero cortado no meio. Alguma dúvida até aí? Então vamos lá. O que é a Observação. variação de zero? Oi? A variação de zero. Não é zero. É como eu acabei de falar aqui. Ó, não é zero, tá? Isso aqui é a letra grega θ. Tá bom? Ela representa, ó, esse cara representa quem? A temperatura. Ou seja, a temperatura ela pode ser representada pela letra T ou por esse zero cortado no meio, que na verdade não é o zero, tá? É a letra grega θ, tá bom? Então pode ser representado dessas duas maneiras distintas, uma ou outra. Aí vai do seu, né, da sua vontade de usá-la, tá bom? Ah, uma coisa que eu pulei, mas que vai estar lá depois, é a conservação de energia. Lembre-se, gente, o calor liberado pelo corpo ao se esfriar é em valor absoluto igual ao calor absorvido pela água, por exemplo, e pelo calorímetro quando se aquece. Na verdade, esse texto aqui não faz sentido para a gente agora, ele vai fazer sentido para a gente em aulas futuras, mas por enquanto ele não faz sentido, tá? O que vai fazer sentido é a conservação de energia, diz para a gente que o calor que um corpo libera é igual ao calor que o outro corpo absorve, tá? Porque existe a conservação de energia. Vou dar um exemplo. Se você pegar a água e colocar gelo dentro, o calor que o gelo vai absorver é igual ao calor que a água que está no copo vai ceder para o gelo, tá bom? Por isso a conservação de energia. Só que tem um porém. Se você pega, normalmente, numa sala, por exemplo, aqui, eu estou na sala de aula, vocês na casa de vocês, e fazem esse experimento, a gente tem que levar em consideração que, automaticamente, a água e o gelo cedem calor para o ambiente. Se o ambiente estiver mais quente do que a água, é a água que vai absorver o calor do ambiente. Como o gelo, né? Obviamente, aqui no Brasil, o gelo vai estar mais frio, né, do que o ambiente, então o gelo vai absorver também calor do ambiente. Se a água estiver mais fria do que a temperatura ambiente, ela recebe calor. Então vai existir troca de calor até que o gelo derreta, vira água, e a água que foi gerada chegue ao ponto de temperatura ambiente. Tá bom? Vou dar um exemplo. Por que nós sentimos que a água está quente? É porque provavelmente a água está na temperatura ambiente, tá certo? Ou mais quente do que a temperatura ambiente. Mas, em geral, a água é considerada quente para a gente quando ela está na temperatura ambiente até, por exemplo, a nossa temperatura. Então, para a água estar geladinha, ela tem que estar abaixo da temperatura ambiente. O mais baixo possível. Com o mais baixo, maior a sensação de que ela está fria, tá? Não necessariamente precisa estar, por exemplo, a 0, a 4 graus Celsius. Tem que estar aí um pouco abaixo da nossa temperatura. Aqui vai ter alguns exemplos, tá? Mas vamos ver. Isso aqui é de escala, então não serve para a gente por enquanto. Vai ser esse aqui. Mas vamos olhar aqui na apostila primeiro. A gente vê aqui as unidades. Uma observação que eu não falei. Gente, caso você esteja trabalhando com química e que vai estar utilizando massa molar e átomos em si, então nós vamos chamar de M maiúsculo a massa molar, e o produto MC é o calor específico da molar, no caso, tá? Ou seja, estamos trabalhando com átomos, tá? E aí a nossa fórmula vai ser adequada nesse formato aqui, ó. A quantidade de calor, ou quantidade de energia, vai ser igual ao número de mols da substância, que é o N, vezes C, que é o calor específico molar, vezes a variação de temperatura, tá? Só deixando isso claro para vocês, que há tendo essa fórmula, vai ter uma mudança aí nas letras, mas o cálculo vai seguir o mesmo. Quais são as unidades
usadas na calorimetria, que é o estudo do calor, voltado para a métrica, tá? Primeiro, a quantidade de calor é energia, então ela é dada em joules. Vou falar tudo pelo sistema internacional, depois pelo usual. A massa, como a gente sabe, é quilogramas, a temperatura tem que ser em Kelvin. A capacidade térmica, esse C aqui, que é a variação de temperatura, de quantidade de calor dividido pela temperatura, então é joule de energia e Kelvin de temperatura, por isso que é J sobre Kelvin, tá? Calor específico, joule, ou seja, energia sobre massa vezes a temperatura, tá? E o calor específico molar, ao invés da massa em quilogramas, você vai ter a massa em mols, por causa que a massa de átomos, por exemplo, de moléculas, é calculada em mol, ao invés de ser calculada em quilogramas ou gramas. Dentro do sistema usual, a gente precisa lembrar que joule, a energia vai ser em calorias, a massa vai ser em gramas e a temperatura em graus Celsius, tá? Aqui nós temos a comparação convertendo as unidades diretamente. Porém, se for necessário para a gente fazer a conversão, lembre-se o seguinte, ó. Uma caloria é equivalente, deixa eu apagar aqui e fazer o realce. Ó, uma caloria é equivalente a 4,2 joules, e a variação de temperatura de 1 grau Celsius é igual à variação de temperatura de 1 Kelvin, tá? A variação de temperatura permanece igual. E 1 quilo é equivalente a 1.000 gramas, tá? Lembre-se disso. Uma definição importante. A quantidade de calor que se deve fornecer ou retirar de 1 grama de água pura sob pressão normal para alterar sua temperatura em 1 grau Celsius é mais precisamente 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius, tá? Que é mais ou menos 1 grau Celsius de variação aqui. Uma coisa que é importante ressaltar, que depois a gente vai estudar isso. Gente, a pressão é fundamental. Não só a pressão, mas devido à pressão também, a altura em relação ao nível do mar também influencia, tá? Quanto mais alto você estiver em relação ao nível do mar, menor é a temperatura para a água evaporar, tá? Para a água ferver, por exemplo. Só para ter uma ideia, se você estiver no pico do monte, sabe, de um monte, a água, em vez de ferver a 100 graus Celsius, ela vai ferver ali a aproximadamente 60 graus Celsius. Então, se você for fazer um café, o café vai ferver muito mais rápido em regiões de altitudes elevadas, tá? Em regiões próximas ao nível do mar, ele vai demorar muito mais para ferver, que é uma coisa interessante. Mas em relação à pressão, a gente vai estar estudando em aulas futuras, então a gente não vai abordar por enquanto. Aí aqui nós temos o calor específico da água, que é considerado 1, tá? E em joule é considerado 4.200. E aqui uma interpretação importante. Se a energia ela é positiva, então o corpo recebe energia na forma de calor. Se for negativo, a gente interpreta como ele está perdendo energia, tá? Ele está liberando calor do corpo. E quando o valor é positivo, ele está recebendo o calor de fora. Alguma dúvida, pessoal? Beleza? Acho que não. Oi, Lucas. Eu falei, acho que não. Tranquilo. Deixa eu pegar aqui alguns exercícios. Deixa eu entrar aqui o nosso plural. Estou copiando aqui a questão, tá, gente? Deixa eu filmar também para vocês verem, né?
Então, vamos lá. Tarefa mínima lá do plural, da aula estudada, questão 1. O gráfico representa aproximadamente como varia a temperatura ambiente no período de um dia, em determinada época do ano, no deserto do Saara. Nessa região, a maior parte da superfície do solo é coberta por areia e a umidade relativa do ar é baixíssima. A grande amplitude térmica diária observada no gráfico pode, entre outros fatores, ser explicada por qual fato? Vocês vão observar, por exemplo, que esse registro começa de meia-noite a 0 horas, a temperatura é aproximadamente 0 graus Celsius. Às 2 horas da manhã é quase 10, né? Quase menos 10, ó. E aí às 6 horas volta a ser 0, e aí a altitude, conforme as horas vão passando, a temperatura aumenta até o seu pico máximo, meio-dia. Vai ser aqui, ó. Deixa eu passar uma linha reta aqui. Mais ou menos 55 graus Celsius, tá? Mais ou menos isso aí. Que aí é o pico máximo, tá bom? Mas vamos lá. Como que a gente pode explicar esse pico aqui, essa variação? Letra A. Olha só. A água líquida apresenta calor específico menor do que o da areia sólida, e assim, devido à maior presença de areia do que de água na região, a retenção do calor no ambiente torna-se difícil, causando a drástica queda de temperatura na madrugada. Isso aqui é falso, né? Então, vamos ler a letra B, que é a verdadeira. O calor específico da areia é baixo, e por isso ela esquenta rapidamente quando ganha calor e esfria rapidamente quando perde calor. A baixa, que é bem interessante, né? Como o calor específico ele é baixo, então isso significa dizer que ela cede calor, ela perde calor e ganha calor de uma maneira muito fácil, tá? A baixa umidade do ar não retém o calor perdido pela areia quando ela esfria, explicando a queda de temperatura na madrugada. Ou seja, os isolantes térmicos que poderiam ter, fazendo com que o calor que foi absorvido durante o dia permanecesse ali, não existem, tá? Não existe ali uma umidade que vai reter o calor. Logo, quando chega na madrugada, vai esfriar muito rápido e vai chegar em temperaturas muito abaixo de 0, devido à falta de isolante térmico, tá? Para reter o calor nele. As outras alternativas são falsas, mas vamos ver. Ó. Letra A, C. A falta de água e, consequentemente, de nuvens no ambiente do Saara intensifica o efeito estufa, o que contribui para uma maior retenção de energia térmica na região. Se isso fosse verdade, não chegaria a temperaturas absurdamente baixas ou não chegaria a temperaturas absurdamente altas, tá, gente? Se essa fosse verdadeira, tá? Então, não teria como você ter uma discrepância muito grande entre as temperaturas. Como, por exemplo, a gente vê no Mato Grosso, aqui na nossa cidade. Se você observar bem, aqui é quente o tempo todo, tá? Mesmo de noite, a temperatura esfria um pouco, mas não é aquele esfriar como a gente está vendo nesse exemplo, apesar daqui ser bem quente. Letra D. Isso ocorre por causa da umidade, por causa das florestas que aqui tem, não permitindo, tá, que essa temperatura modifique-se bastante, tá bom? Letra D. O calor se propaga facilmente na região por condução, uma vez que o ar seco é um excelente condutor de calor. Dessa forma, a energia retida pela areia durante o dia se dissipa pelo ambiente à noite, causando a queda de temperatura, tá? Na verdade, pessoal, isso ocorre, tá? Na verdade, o ar seco não é um excelente condutor, né? A questão aí é porque não tem um isolante, não tem algo que faça com que o calor fique, então ele é simplesmente dissipado. Letra I. A grande massa de areia existe na região do Saara, apresenta grande mobilidade, causando a dissipação do calor absorvido durante o dia e a drástica queda de temperatura à noite, tá? Ele fala que é por causa da quantidade de areia, mas não tem nada a ver, tá, gente? Tem a ver com a capacidade térmica, tá? O quanto que esse material é capaz de esfriar ou esquentar rapidamente. Por isso que a resposta correta é a letra B, tá? Porque o calor específico é baixo, fazendo com que ele libere calor ou até mesmo ganhe calor rapidamente,
Então, a resposta correta, letra B. Tá? Vamos para outra questão. Vamos fazer um de cálculo, tá? Olha só. Para manter a máquina humana em funcionamento, sem exagerados esforços físicos ou mentais, a potência utilizada é da ordem de 100 mil watts. Isso aqui é a potência. Potência igual a 100 watts, na verdade, 100 mil watts, 100 watts. Considerando que uma caloria é igual a 4 joules, ou seja, a quantidade de calor, qual é o valor aproximado da quantidade de energia diária que devemos obter a partir de alimentos para manter nossa máquina em funcionamento normal, né? Então, vamos lá. Nesse caso, ele está falando que é diária, né? Se é diária, então o tempo, pessoal, o tempo é de 24 horas, né? 24 horas é a mesma coisa que 24 vezes 3.600 segundos, né? Para transformar isso aqui em segundos para estar na unidade padrão. 24 vezes 36, vamos ver quanto é que vai dar. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Somando, vai ficar 884, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Então, vai ser 884 e repete os 2 zeros. 88.400 segundos, tá? Essa fórmula aqui, a gente já estudou ano passado um pouco ela, mas a gente vai abordar mais ela no conteúdo setor A, tá? Potência é a energia dividido pelo tempo. Só que essa energia que aparece aqui, gente, é a quantidade de calor, né? Que é energia térmica. Ou seja, se eu quero saber o valor da quantidade de calor, eu vou multiplicar cruzado. É tempo vezes potência. Ou seja, se o tempo é de 88.400 e a potência é de 100, o resultado final vai ser 88400 com mais 2 zeros, ou seja, 8.840.000 joules de energia. Mas isso ainda não responde a questão, porque ele dá as alternativas em calorias. Então, eu tenho que fazer o quê? Converter. Uma caloria é igual a 4 joules, tá? Então, basta eu pegar o seguinte, ó, a energia, tá? Que é a letra Q. Basta eu pegar ela, ó, pegar esses 8 milhões aqui e dividir por 4. 8 dividido para 4 dá 2. 8 dividido para 4 dá 2. 4 dividido para 4 dá 1. E repete os 4 zeros, tá? Então, o valor é de aproximadamente 2 milhões de calorias, como vocês podem ver aqui, ó. 2.210.000 calorias, tá? Então, é de aproximadamente, que é o valor aproximado, 2.210.000 calorias. Alguma dúvida? Tranquilo? Agora, vamos pegar essa questão aqui, ó. Vamos voltar lá na apostila. Vamos lá. Gente, se um corpo, tá? Se um corpo tem capacidade térmica igual a 25 calorias por grau Celsius, recebe calor de uma fonte durante 20 minutos, com uma taxa constante de 50 calorias por minuto, ele sofre uma variação de temperatura em graus Celsius igual a quanto? Nesse caso aqui, ó, nós vamos resolver da seguinte maneira. Lembre-se, quantidade de calor é o quanto de calor que ele recebe em relação ao tempo. Ora, se ele recebe 50 calorias por minuto, e ele fica durante 20 minutos, então, no total, ele vai receber 1.000 calorias, né? Porque 50 vezes 20, 1.000. A capacidade térmica, 25 calorias por grau Celsius. Aí a gente viu que a fórmula para calcular isso é essa aqui, ó. Quantidade de calor
É a capacidade vezes a variação de temperatura. Ora, é só a gente substituir aqui. Observem que ele quer a variação de temperatura. Ou seja, eu vou pegar esse Czinho aqui e passar para o outro lado multiplicando, dividindo. Está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, a temperatura é a quantidade de energia dividida pela capacidade térmica, que é 1000 sobre 25. Dividindo 1000 por 25, 40 graus Celsius. Alguma dúvida? Próximo exemplo. Em um laboratório de física, nós temos uma amostra cujo valor de massa é uma amostra de 20 gramas de cobre recebeu 186 calorias de calor de uma determinada fonte térmica. Sabendo que o calor específico do cobre é 0,093 calorias gramas graus Celsius, determine a variação de temperatura. Novamente, nós queremos uma questão que fala de variação de temperatura. Só que, em vez de usar essa mesma fórmula aqui, ó, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, essa segunda parte da fórmula, que tem massa, já que esse problema nos informa massa. Então, quantidade de calor é massa, calor específico, variação de temperatura. Ora, a massa, ele falou que é de 20 gramas, então massa, 20 gramas. Lembrando, como a gente quer saber a variação de temperatura, eu vou passar o MC para o outro lado dividindo, tá? Ou se você quiser montar a conta, vai ficar assim, ó, a quantidade de calor, 186 calorias, a massa foi de 20 gramas, vezes a quantidade de calor específico, 0,093, vezes a variação de temperatura, tá? Então, basta pegar isso aqui e passar para o outro lado dividindo, ó. Multiplicando aqui embaixo, deu 1,86, efetuando essa divisão, vai dar 100 graus Celsius. Dúvidas, pessoal? Não. Belezura. Agora vamos fazer o exemplo prático, para a gente encerrar a parte de exemplos e eu passar a atividade para vocês. Ó, tem um corpo A homogêneo. Homogêneo significa dizer que ele só é feito de uma substância, tá? Cuja massa é 20 gramas. Tem a temperatura aumentada de 20 para 50, ou seja, tem uma variação de 30 graus Celsius. Ao receber 1.200 calorias de uma fonte térmica, houve, então, essa mudança. Durante todo o aquecimento, o corpo mantém-se na forma sólida. Um outro corpo B homogêneo, constituído da mesma substância do corpo A, tem o dobro da sua massa. Qual é o calor específico da substância B? Vamos lá. Nesse caso aqui, se o dobro da massa, se a massa é 200, o dobro vai ser quanto, pessoal? 400, certo? 400 graus Celsius, o dobro da massa. Como ele quer do corpo B, aqui eu fiz errado, ó, quando eu fiz isso aqui. Ó. A massa não é 200 mais, é 400. A variação de temperatura, beleza. A quantidade de calor também, só a massa aqui que eu fiz errado, é 400, tá? E aí, dos 1.200, substituindo na fórmula, né? Como a gente quer saber o calor específico, nós vamos passar a temperatura e a massa para o outro lado dividindo. A quantidade de calor foi de 1.200 calorias. A massa é o dobro dessa aqui, que é 200, então vai ser 400. E a temperatura variou em 30 graus. Então, fica que é 50 menos 20, dá 30. Efetuando a multiplicação aqui embaixo, 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui vai ficar 12, tá, gente? 12. E aí tem 3 zeros. 1, 2, 3, tá? Então, aqui, em vez de ser 0,2, aqui vai ser 0,1 calorias por grama graus Celsius, tá? Entenderam? Eu só errei lá a continha lá, que eu esqueci de dobrar o valor da substância B. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, com isso, pessoal, a gente vai encerrar aqui a nossa gravação, a nossa parte inicial aqui, tá? Vou estar passando os 2 exercícios da apostila agora para vocês fazerem na plataforma, lá no plural. Façam, estudem para a prova. A partir de semana que vem vai ser revisão.
Pode ser que as nossas aulas sejam online, mas como está mudando, esse decreto está indo e voltando, essas coisas aí, a gente não tem uma posição ainda. Mas, caso seja online, vocês já estão online, né? Vocês não estão vindo. Então, a gente vai só continuar fazendo exercícios até o dia da prova, tá? Lembrando, gente, a partir da semana que vem, nós vamos ter trabalhos que eu vou estar passando para vocês na plataforma. Então, não faltem aula, não percam o horário, porque vai ter trabalho e resolução de exercícios da prova, tá? Os trabalhos valendo os pontinhos aí, para garantir a média. Pontos para poder completar a nossa nota bimestral, tá? Então, deixa eu interromper a gravação, vou estar mandando